Olá, você está no Palavrinhando. Ela é Roseli Mazulo E ela é Rosana Freneda. e a gente está aqui para. Palavrinhar. Vamos lá, Rosinha. Vamos lá. Antes de começarmos os trabalhos, vamos pedir que você curta muito os nossos vídeos. Esse e outros tantos 300 não, 800 vídeos que já tem no canal. Há muito que se curtir, né? O dedo vai cansar de tanto curtir vídeos. Compartilhe, gostou, assistiu ao conteúdo, gostou, compartilhe com alguém que você goste e acha que também vai aproveitar o que nós falamos por aqui. Ative o sininho, lógico, todas as vezes que, para ser avisado, né? Todas as vezes que os episódios novos forem ao ar, normalmente às quintas-feiras. E que mais? E Muito. Comentem muito. A gente cansa de pedir aqui, vocês são muito tímidos, né? Mas comentem, sugiram palavras, sugiram temas, que a gente está aqui à disposição de vocês. Inscrevam-se no canal, é bem importante para nós ver o nosso númerozinho de inscritos subindo. Isso faz com que a gente acredite que estejamos no caminho certo. Tudo isso logado, senão o senhor YouTube ignora tudo que você fez por nós e para nós. hoje nós vamos ter sorteio, Rô? Ah, eu acho que não, Rô. Eu acho que a gente Não? tem de falar de uma coisa, de palavras que quase são sinônimas, não deixam de ser palavras, quase sinônimas, mas que a gente vai aqui contextualizar um pouco para a gente refletir sobre a diferença dessas três palavrinhas que hoje norteiam, desnorteiam a rotina das pessoas. Então, as palavras são compromisso, responsabilidade e comprometimento. A gente vai dar o significado dela de dicionário ou a gente já vai entrar direto? Ah, vamos situar no dicionário, porque elas realmente parecem muito sinônimas, mas elas trazem em si diferenças cruciais. Compromisso. Compromisso. Substantivo masculino. Obrigação mais ou menos solene. Acordo pelo qual os litigantes sujeitam à arbitragem a decisão de um pleito. Dívida que se deve pagar em determinado dia. Isso é compromisso. Vamos usar aqui comprometimento, comprometimento. Ato ou efeito de comprometer-se. Envolvimento. Legal, né? Envolvimento. E responsabilidade. Responsabilidade. Substantivo feminino, qualidade ou condição de responsável. Condição de causador de algo. Culpa. Aquilo pelo qual alguém é responsável. Obrigação, dever. Condição jurídica de quem, sendo considerado capaz de conhecer e entender as regras e leis e de determinar a própria vontade e ações, pode ser julgado e punido por algum ato que cometeu. Aí é E aí? interessante, né? No comprometimento, o que realmente salta aos olhos é o envolvimento, né? Então, se a gente pensar que compromisso é uma promessa mútua, né? É um compromisso que você tem com alguém para realizar alguma coisa, né? Então, assim, eu tenho um compromisso com o médico amanhã. Ou seja, entre mim e a agenda do médico, há aí uma relação. Eu tenho um compromisso e alguém está esperando que eu honre esse compromisso, né? Normalmente é mútuo, né? Envolve duas ou mais pessoas. Na responsabilidade, a responsabilidade é responder por algo, né? Por isso que tem muito a ver com. Está mais voltado para as questões legais, para a questão jurídica, né? Você vê muito contrato. Qual é a sua responsabilidade a respeito desse contrato? Termo de responsabilidade, ou seja, você é responsável por quê? Né? Então, você tem de responder por algo, atos ou tarefas. Aí, eu sou responsável por fazer a planilha de custos desse projeto. Então, cabe a mim fazer algo
pelo qual eu me comprometi. Por isso que parece que tudo é a mesma coisa. Por isso que quando a gente iniciou, a impressão que dá é que são sinônimos, né? Mas elas têm ali Sim. as suas nuances. Já o comprometimento é algo sobre o qual você tem responsabilidade, mas há um envolvimento maior, né? Você se preocupa realmente com o resultado do que você está fazendo, né? Eu acho que responsabilidade é aquela história, eu fiz. Ah, você me pediu para fazer o relatório, Rô, eu fiz. Ou seja, eu cumpri com a minha responsabilidade. Quando eu estou comprometida, por exemplo, eu vou além, eu vou me envolver realmente. Falo, Rô, eu realmente fiz o relatório, mas eu observei que a gente pode fazer algo a mais nesse quesito. Eu acho que aqui tem um errinho que a gente pode consertar. Ou seja, eu vou muito mais além do que meramente cumprir uma tarefa. Você tem mais zelo por aquilo que você está fazendo, Mais empenho. você se preocupa de fato, né, com aquilo que você está fazendo, vai é um bom resultado, vai ser um bom resultado. Não sei se o pessoal entendeu direito, mas eu acho que deu para compreender bem, né? O comprometimento, ele é um passo a mais. Você faz a sua obrigação, mas mais do que isso. É aquela história, né? Se a gente for pensar de uma mãe que pede para a filha adolescente lavar a louça. Você pediu para lavar a louça. Você não pediu para lavar a louça, enxugar, guardar, secar a pia. Então eu posso ir lá simplesmente lavar a louça. Sabe, um exemplo bem prático, bem visual. Agora, há aquela que vai realmente lavar a louça, se preocupar em secar, guardar no armário, deixar a pia em ordem. Eu poderia Certo. simplesmente lavar a pia. Então, o que a gente percebe é que, talvez pela pressa, pelo excesso de compromisso que a Ah, gente tem, e muitas vezes a gente nem consegue cumprir, a gente acaba fazendo exatamente o que precisava ser feito, simplesmente isso. Então, é como uma pessoa fala, eu sou muito responsável, mas dificilmente você ouve alguém falar, eu sou muito comprometido, né? sim. Justamente porque a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Compromisso eu tenho com alguém. Rô, a gente se encontra amanhã às 10 horas. O meu compromisso com você é me encontrar com você amanhã às 10 horas. Foi um pacto entre mim e você, foi um combinado, né? Foi uma promessa mútua. Responsabilidade é o que eu efetivamente tenho de fazer. A minha responsabilidade é ir até o encontro, né? Eu cumpri com isso. O comprometimento é pensar de que maneira esse encontro pode reverberar um resultado. Sobre o que nós vamos conversar, né? Ah, de repente eu posso levar olha, eu vi 2 livros para mostrar para você que a gente pode abordar esse assunto. Eu acho que o comprometimento ele envolve várias questões, não é simplesmente o ato de você fazer o que tem de ser feito, né? O comprometimento ele é mais abrangente. Mais abrangente. É aquela história, né? Outro dia você postou, não tem que ser perfeito, tem de ser feito, né? Esse perfeito é o comprometimento. O perfeito, a gente sabe que não existe perfeição, mas o comprometimento é o que vai além. Ah, eu fiz, você pediu para fazer, eu fiz. Tá feito. Na verdade, aquele meu post, a intenção é, o que acontece é que muitas pessoas acabam procrastinando porque querem a perfeição, né? A ideia não é não se comprometer, até para esclarecer, né, Rose? Não, 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 sim, na verdade, sim, porque tem gente que fica esperando a hora certa para fazer, fica é, esperando o plano certo e aí vai só procrastinando, vai deixando para depois, e aí não faz nada. exato. A Eu ideia usei era esse essa. exemplo. Eu usei esse exemplo justamente porque, quando a gente fala em compromisso, responsabilidade, comprometimento, a gente vai esbarrar no que hoje muitas pessoas fazem de não deixar de fazer as coisas, deixar de cumprir compromissos, em virtude de uma desorganização que pode esbarrar na busca da perfeição, que pode esbarrar no medo do fracasso. E quando a gente fala em procrastinação, procrastinação é um congelamento de ação. A pessoa tem a impressão de que ela não consegue realizar. E a perfeição entra nesse sentido, mas eu usei esse post justamente para a gente pensar que a perfeição das nossas atitudes está respaldada em a gente querer fazer e querer fazer sempre melhor. O que a gente observa é que as pessoas fazem, às vezes nem percebendo o que estão fazendo. Ah, eu tenho de fazer? Cumprir. Cumprir Aí tá só na tarefa, responsabilidade. sabe? Aí seria a Entra na responsabilidade.
A responsabilidade. É aquela É, história de eu fiz, eu posso até ter feito nas coxas, né? Mas eu fiz, né? E a gente, com relação ao compromisso, aí é a responsabilidade. Compromisso, hoje a gente percebe o quanto há de pessoas que não conseguem mais cumprir compromissos. Justamente porque, de repente, está cumprindo a responsabilidade da rotina, a responsabilidade do trabalho, porque a responsabilidade não tem como você não fazer. Sabe, você não pode deixar, envolve questões mais severas, tipo, eu tenho a responsabilidade de levar meu filho para a escola. Isso eu não vou deixar para depois. É algo que eu tenho de fazer. Se eu não faço, há algumas consequências. O compromisso, normalmente as pessoas vêm com, eu tenho um compromisso lá, mas eu não vou. Porque o não vai. compromisso não tem uma. É como se não tivesse uma represália se você não Exato, for. exato. Entendi. Por isso que é o que a gente tristemente ouve. Ah, não deu para eu ir. Simplesmente assim, né? Não deu para eu ir Exato. sem É, justificativa. porque não houve um acordo, porque a responsabilidade traz em si, por isso que são palavras muito semelhantes, e quando a gente fala, a gente fica até preocupado, será que está dando para entender a diferença? A responsabilidade é algo que você tem de fazer de fato, ela é mais formal. É obrigação. É, Lá entra no já o campo da compromisso, obrigação. exatamente, o compromisso, né? Como eu citei lá a consulta médica, a gente sabe que tem muita gente que nem ao médico consegue. Ah, eu tinha médico, hoje não fui. Pode, óbvio, pessoas, ouvintes, telespectadores, pode acontecer um imprevisto. O que justifica você não ir a um compromisso é um imprevisto. Imprevisto é algo que não pode ser previsto. Então, pode acontecer um problema efetivo que te impediu de cumprir com um compromisso. Agora, não deu para eu ir? Desculpa, não dá, não dá, né? Mesmo porque se você se comprometeu com algo, ainda que não assinou o documento, há a sua palavra, né? Há a sua É a sua palavra, o seu nome, né? credibilidade. É o seu nome Exato, envolvido, né, Rô? credibilidade, né? E hoje é o que outro dia nós falamos, eu não lembro em que circunstância nós falamos o quanto nós preparamos às vezes coisas e nós e eu inúmeras vezes, por exemplo, quando no Senac nós tínhamos um evento gratuito com um palestrante incrível, que se você fosse pagar uma palestra dele, você pagaria, sei lá, 500, 600 reais, uma palestra de 1 hora. Eu tinha um auditório com 90 lugares. Para eu ter 90 lugares, eu precisaria enviar 300 convites. Olha o Olha a loucura. absurdo, sabe? Por quê? Não É, houve sacrifício financeiro, ou seja, não houve responsabilidade. Comprometimento, muito menos, sim. né? Se houvesse um compromisso, houvesse um sacrifício financeiro, talvez as pessoas, poxa, eu paguei, eu não vou deixar de ir. Mas nos eventos gratuitos ou em qualquer compromisso que não envolva um acordo mais oficial, hoje é muito comum as pessoas deixarem de ir. Ou seja, aí a gente percebe o que é comprometimento, porque para você receber um convite, o convite pressupõe que houve preparo de alguma coisa. Né? Ou seja, num curso, por exemplo, numa palestra, você tem o convite do palestrante. Então, você convida alguém para uma palestra e não há coisa mais constrangedora de você não ter público para esse palestrante. Mas a pessoa se inscreveu e ela Sim, confirmou a presença. e não Mas o dia está aparece. frio, apareceu outra coisa, alguém convidou para tomar uma cerveja, ou seja, por isso que essas palavras, elas hoje permeiam a nossa rotina e a gente precisa entender qual é a relação entre elas, qual é a diferença e o que ela reverbera na nossa vida. Porque se tem uma coisa que você demora para construir, é credibilidade. Então, mas em qualquer uma das três, né, Rô? Qualquer A uma das três, credibilidade cai, qualquer uma das independente da três. obrigatoriedade. É doido isso, Exato, né? exato. Porque há aí, de uma maneira velada, menos formal ou mais formal, com menos consequências ou mais consequências, há um compromisso, que das três, compromisso é a mais leve, no sentido de causa-consequência, né? Porque o compromisso eu tenho um compromisso com você, né? É uma promessa mútua.
né? E que não envolve outras questões. Mas a credibilidade, ela sempre vai ser consequência disso. Porque é aquela história, né, Rô? Eu convido você várias vezes. Várias vezes você me diz, não deu para eu ir. Chega uma hora que eu deixo de te convidar. E se for um compromisso profissional, aí é que você é arriscada do mercado. Porque como é que eu posso credibilizar uma pessoa que nunca pode? Aí as pessoas que estão nos assistindo devem pensar. Mas eu tenho um monte de coisas para fazer. Eu não fui porque não deu. Não é isso. É uma questão Então de se comprometa. organização. Exato, né? Porque aí envolve outras questões, que é organização, planejamento, envolve respeito ao outro, né? Envolve Sim, no mínimo justificativa, uma justificativa plausível. sim. Sabe? Aí, se a gente for lá para o campo da etiqueta, por exemplo, quando você é convidada para qualquer compromisso que envolva alimento, é uma falta de educação gigantesca você não ir. Porque houve um preparo, houve um investimento financeiro, houve um envolvimento de tempo. Ou seja, eu convido 10 pessoas para um jantar, vão 5. O que que eu faço com o resto da comida? O que que eu faço com a minha expectativa? Com os pratos que vão ficar vazios na mesa? É a mesma coisa de um evento. Não existe nada pior, gente, do que um evento vazio. Por isso que hoje em dia a galera não tem mais optado por eventos gratuitos, né? Nem que seja R$ 10 a pessoa vai pagar. Porque para se comprometer aí, porque eu paguei, então, independente do valor que eu paguei, eu vou. É, Porque eu paguei. Se não, você não vê os nossos webinars? A gente faz webinar, monta, a gente tem lá, em média, 30 pessoas que se inscrevem, mas só 5, 6 aparecem. E então, é online, hein? Não é nem. exato. E aí você pensa, Rô, que assim, né? Houve pode ter havido lá um imprevisto, mas um imprevisto para 25 pessoas É, num na verdade, evento, sabe? Eu tenho feito, né? Eu faço confirmação de presença para eventos sociais, principalmente, porque no corporativo a pessoa não se mete muito à besta. Porque no corporativo faz toda a diferença você frequentar esses eventos e estar lá, porque isso faz aí com que a sua credibilidade seja enaltecida, a sua presença é importante para o mercado lembrar de você e validar você profissionalmente. Agora, quando você passa para um âmbito social que não tem justamente essa responsabilidade legal, oficial, contratual, as pessoas, sabe, fazem o que bem quiser. eles se E inscrevem, diz que vão no afã do momento, na não, emoção, e depois eu nem lembra, ouço não isso. agenda, na verdade não faz agendamento, e Sim, eu acho que esse é o grande problema. Não usa uma agenda, um material que, tipo, eu tenho um compromisso hoje, acha que o cérebro vai. Tem isso também, né? Acha que o cérebro tem. vai fazer você lembrar. Então, é uma junção de pessoas que realmente não se comprometem, mas não tem. Se comprometem, né? De fato, não, não é o comprometimento, é o comprometem É, do compromisso. Mas não validam isso. Outras pessoas esquecem, porque acham que o cérebro delas é uma máquina que vai lembrar de tudo. Enfim, então, e tem uma aquelas que, tipo, curti, eu só me inscrevi por me inscrever, só fez mesmo é, de palhaçada, vai, só fez de é, brincadeira. envolve muitas questões, né? E a proposta de falar dessas palavras é justamente se pensar que isso invalida uma amizade, invalida a sua imagem profissional, né? Faz com que você a cada dia receba menos convites, porque é lindo você falar, "Ah, não deu para eu ir." Mas quando você começa a perceber que você não recebe mais convite para nada, porque você nunca pode, é inalcançável, ou então a sua vida é muito, gente, e isso é muito sério, a gente não fala de desorganização, de caos, porque por uma questão de criticidade. A gente fala com preocupação o quanto o quanto essa desorganização, esse caos, essas pessoas que não conseguem compromisso, que estão sempre correndo, sempre cheias de coisas para fazer e sem realização, sem atingir um objetivo, né? Faz, faz, faz e não faz nada. E não faz nada. Né? Porque você fala, às vezes a pessoa fala, eu vou fazer, eu tenho certeza, eu falo, eu nem me preocupo, porque eu sei que a pessoa não vai aparecer, não vai.
não vai fazer, não vai Já, acontecer. a gente acaba conhecendo, né, a prática da vida, a nossa Exato, vivência, exato. já meio que a gente consegue diagnosticar quem é aquele É, que fala que vai, aquele que fala que vai só para ficar bem na fita, né, mas não é. aparece, né, porque tem isso, né, a pessoa não fala não, porque não sabe dizer não, e aí não aparece. Fica pior a emenda com soneto. É, e é aquele que nunca vai. E às vezes é engraçado, né? Quando você vê fazendo uma lista, você fala, isso aqui eu sei que chega uma hora que Não vai você aparecer. corta. E o mais interessante, Joy, se você pensar, quem não cumpre compromisso, recebe qual adjetivo? Irresponsável. Ah, irresponsável. Irresponsável, Irresponsável. né? O que é o oposto da responsabilidade. E não é, porque, nossa, aquele é um irresponsável. E você vê o peso dessa palavra. O compromisso é leve. Palavra. Ah, eu fiz lá um acordo, ah, eu marquei um almoço. Como é que a pessoa, né? Eu imagino isso. Você pede, você organiza ali um compromisso, ah, vamos almoçar juntas. Aí você, que eu te conheço, que você começa a fazer o seu almoço 8 horas da manhã, você não faz o seu almoço. Você concorda? Eu vou sair para almoçar com a minha amiga. Aí 11 horas da manhã ela liga para você e fala, ó, não vai dar para eu ir, tá? Ou seja, você não fez o seu almoço, você vai ter de reprogramar seu dia. Olha o quanto de transtorno há Sim. quando a pessoa simplesmente não E aí é tipo, consegue. mas por que que você ficou tão nervosa? Ainda vem com essa conversa depois, né? Mas não era É, para você ficar tão nervosa. Mas a é. gente só fica Não dá irritada e para mim. nervosa quando a coisa, quando se repete, né? É, Acontece a primeira, acontece a segunda, acontece a terceira. Aí não acontece a quarta porque a gente já não marca mais nada, porque sabe que não vai rolar. e aí, Rô, quando a gente pensa lá na nossa teoria de Pareto, que a gente tanto ama falar, quem está nos 20% de Pareto? O comprometido. O comprometido. Quem tá fazendo a diferença? O comprometido. É aquele que Fato. não faz. Aí eu tenho, tipo, o meu papel aqui é aquele filme de Chaplin, né, Rô? Eu vou só apertar o parafuso. Eu Ah, sou sim. responsável, eu tô apertando o parafuso. Eu só vou fazer isso. Exatamente. O comprometimento não. Tem uma historinha que é muito antiga, que eles falam, né? Que dois funcionários, um tinha 3 meses de empresa e já tinha tido promoções, e o outro tinha 6 anos, 7 de empresa e não saía do mesmo lugar. Aí ele foi perguntar para o chefe, né? Nossa, esse rapaz tem 6 meses de empresa e já subiu, né? E eu tô aqui há 6, 7 anos e não não Nada acontece nada acontece. comigo, né? Aí ele falou assim: olha, então eu vou fazer um teste com vocês dois. Se você tiver o mesmo desempenho que ele, você vai ter uma promoção hoje e um aumento de salário. Combinado? Combinado. Aí ele chama, né, os dois e fala: eu quero que vocês vão lá na feira e comprem 6 abacaxis. E os dois foram lá para a feira comprar 6 abacaxis. O primeiro que tinha sido promovido, ele chega e fala para o chefe: chefe, não tinha abacaxi, né? Não é safra, o abacaxi estava muito ruim, o feirante acabou não trazendo para a banca, mas eu observei que lá tinha pera, que custava R$ 10 a dúzia, tinha a maçã argentina, que custava R$ 10 meia dúzia, tinha a maçã verde, que custava tal, tinha a laranja tal. Qual das frutas o senhor quer que eu traga? Aí vem o segundo, que está há 8 anos na empresa. Chefe, não tinha abacaxi. Ponto. É isso aí. É isso aí. E a pessoa É, não entende, né? A pessoa, se você tenta explicar para a pessoa, fala, mas ele me pediu abacaxi. exato. E há Ele, quem diga, mas você não me pediu só abacaxi? né? Ele me Mas pediu é o abacaxi, sair por da que que eu tinha que caixinha. perguntar para ele? Por que que eu tinha que perguntar para ele outras coisas? Exatamente. É Mas quem doido. tem comprometimento, e é uma postura muito natural da pessoa, né? De querer apresentar mais, de querer trazer mais possibilidades, né? Então, ele é amplo. Quem é responsável, ele se restringe ao que ele precisa realmente fazer. Com É o olhar, relação né? É o olhar, é o olhar. E é a história, né? Aí entra muita coisa do que a gente fala, do que a gente se preocupa, que entra, né? Organização de tempo, entra o quanto a pessoa acredita nela mesma e sabe que ela pode ir além e pode trazer mais referências do que aquelas que foram solicitadas por ela.
E é aquelas pessoas que sempre vão estar, o que que eu tenho de fazer? É isso que eu vou fazer. E eu É, conheço pessoas que enchem a boca para falar, eu tenho de fazer isso, eu vou fazer isso. também Assim como se conheço. conhece pessoas que não conseguem, e aí já está lá no caos, né? Que não conseguem administrar. E, gente, aquela história, né? Voltando ao que a gente mais fala aqui. Se as suas emoções não estão organizadas, se o seu interior não está organizado, acredite, o seu interior está explicitamente desenhado no seu entorno. Então, se É, bem ah, isso. é impressionante. Gente, olhem para o seu redor, né? Olhem, né? Se você estiver num quadro de depressão, quando você vai, eu já passei por isso. Você vai a um psiquiatra para testar, para ele analisar o que está acontecendo com você emocionalmente. Ele vai fazer 10 perguntas para você relacionadas à organização. Como está a sua bolsa? Como está a sua casa? Como está a sua agenda? Como estão as suas finanças? Você tem conseguido cumprir os seus compromissos? Porque depressão você não consegue nem levantar da cama. Por que que as pessoas que têm depressão têm essa dificuldade de cumprir as coisas, de enxergar as coisas bonitas de maneira organizada? Porque ela perdeu o encanto pela vida. Então, isso reverbera na desorganização, no desinteresse em cumprir as coisas, né? Eu lembro que quando eu fiquei em depressão, eu fiquei uma semana num quarto sem sair, não queria tomar banho, não queria ver ninguém, não queria... Ou seja, a depressão é o desapego à vida. E isso é retratado de maneira muito básica em como a gente organiza a nossa vida. Porque se você está bem, você vai querer a sua casa limpa, as suas coisas organizadas, você vai querer cumprir os seus compromissos, você vai gostar que as pessoas gostem de você, que as pessoas te respeitem, que as pessoas te admirem. Se você não estou nem aí para que as pessoas. Isso a gente sabe, né, Rô, que é balela. Você veio aqui para ser, no mínimo, respeitado. E para você ser respeitado, você tem que ser admirado. Né? E você admira uma pessoa que cumpre seus compromissos, que está sempre. Quando você está com a emoção organizada, você consegue ter pensamentos organizados, você consegue ter uma vida organizada, você consegue ir além, porque você tem até tempo para ser comprometido, para fazer além. Agora, se você está no caos, você vai fazer o que tem que ser feito e assim, ó, no De talo do qualquer jeito. tempo. É. Exato. E aí, quando você entra no campo da procrastinação, aí é algo muito mais sério. Aí tem de realmente ver o que está, qual é o gatilho É, acionado, né? na verdade, de novo é a minha fala, né? Eu tô parecendo um papagaio repetindo sempre a mesma coisa. A procrastinação está totalmente ligada a cérebro. O cérebro quer tranquilidade, o cérebro quer prazer, o cérebro não quer trabalho. O cérebro só quer sentir prazer. E aí, se você se deixar levar por isso, você vai, em vez de fazer um trabalho, você vai querer o quê? Se divertir. Em vez de cumprir um compromisso, você vai querer o quê? Se divertir. Entre ir num compromisso que você precisa e ficar em casa num dia frio, chuvoso, ficar em casa vendo Netflix, o que é que o teu cérebro vai fazer contigo? Ah, fica em casa vendo Netflix, desmarca o compromisso. É É, isso. é E o que aí, a se a gente. gente. Não, é claro que eu estou sendo simplista, mas é só a gente parar e observar o comportamento do nosso cérebro, como é que o nosso cérebro faz. E aí a gente consegue ir mudando chavinha. É o que justifica, por exemplo, quando há os vestibulares, os Enems da vida, e as pessoas sendo impedidas de entrar porque chegaram atrasadas, correndo que nem umas loucas, e aí vem aqueles comentários, e é o que atesta o que você acabou de dizer. Quando vem lá a Taylor Swift para o Brasil, as pessoas ficam 3 dias na fila, acampadas, 3 meses. 3 meses, sei lá o quê, na fila. E para chegar no Enem, chega atrasado. É justamente isso. Ir a um show da Taylor Swift é prazer. Então Sim. eu faço qualquer coisa. Isso você vê numa criança. Chora para ir para a escola. Ai, mãe, tá frio, é cedo, deixa eu dormir 5 minutos. Se é para ir ao zoológico, Tá pronto ele antes. tá Levanta assim pronto todo antes. mundo. Ele fica perguntando, né? Pelo menos meus sobrinhos falavam, tia, quantos dias, quantas vezes eu tenho de dormir para chegar a tal dia? Porque é contentamento, é É, alegria. sim. Né? Quando a gente entende isso, a gente consegue trabalhar o cérebro. E aí entra também numa outra questão que é, né? Quando nós fazemos o que nos dá prazer,
Não dói tanto, né, Rô? Sim, os- o cérebro quer isso. É. É isso que o Eu cérebro amo quer. fazer, eu amo trabalhar com o que eu trabalho, eu amo fazer o que eu faço. Então, o tempo não existe, Isso, é exatamente isso. né? Agora, quando a gente, só que há coisas que a gente às vezes não gosta de fazer, que dói, E, mas é sim. preciso, é necessário. E aí é Ah, o quê? Peraí, cerebrinho, vamos lá fazer, que vai passar, viu, bonitinho? É rápido. é. O que eu É falo, só, se é tem só ir uma universidade. trabalhando o cérebro que a gente consegue sair desse lugar da É, procrastinação e cumprir os compromissos, e ter comprometimento. Eu acho é, que mais do que cumprir compromissos é ter o comprometimento, né? Porque a é. responsabilidade a gente vai ter, tem que, porque senão A res- o é. ônus é muito grande, né? Então a gente acaba cumprindo por obrigação Talvez aí a gente até possa pensar em algo do tipo, a responsabilidade ela também está muito atrelada à necessidade, também, pode né? ser. É aquela história, eu preciso, eu sempre digo, a maior universidade da vida é a necessidade. Enquanto a pessoa não precisa, ela não, eu jamais vou me submeter a um chefe, ninguém vai mandar em mim, eu sou do Aham, jeito que eu sou, até o momento que você precisa. Não, eu preciso pagar meus boletos, é, eu tenho algo que eu quero muito, né? A necessidade sempre vai esbarrar na responsabilidade. O sim, comprometimento, talvez aí, né? A inspiração divina, né? O comprometimento, ele normalmente vem, a princípio, com coisas que você gosta muito de fazer, e ele vira um hábito. Porque eu acho que a gente começa também a sentir prazer com o resultado de uma tarefa bem feita que a princípio pode ter sido startado por uma necessidade, mas você fala, nossa, valeu a pena, né, eu ter feito um trabalho bem feito, porque eu vou ter mais clientes, eu vou ter mais nome, eu vou ter mais credibilidade. Está muito voltado a isso, né? O quanto eu coloco de empenho, a princípio, nem sempre por prazer, porque dificilmente, por exemplo, num primeiro emprego, você vai trabalhar com o que você ama. Tomara que se tenha sorte disso. Mas a partir do momento que você vai amadurecendo, vai percebendo o que você quer para você, você consegue fazer essa ponte, né? Eu lembro que quando eu trabalhava no banco, falava, chegou uma hora que o que eu faço aqui é ponte para o que eu quero fazer para o resto da vida. Então, eu tinha de fazer bem feito lá, embora não fosse o que eu desejasse para a minha vida inteira, mas era a ponte para o que eu quero, para o que eu faço hoje. Então, a gente tem de usar a inteligência dessa forma, né? Para sim. que a gente consiga chegar num patamar de escolher o que fazer. E fazer o que a gente ama fazer para o resto da vida. Porque quem é feliz com o que faz, não fica contando os dias para ser aposentado. Tá aí Fernanda Montenegro, com 94 anos, que ama o que faz e faz divinamente. Olha a relação, né? Ama o que faz, faz divinamente e não pensa em parar, porque faz o que ama. É o Não é a prazer do idade que vai fazer cérebro. parar, né? A idade é só um número, né? Exatamente. Só um Agora, número. quando você está infeliz, fazendo só por obrigação, arrastando por anos e anos uma atividade que você não gosta, tudo fica muito pesado. E aí a sua vida fica amarga, fica difícil se relacionar com você, né? Então, vamos fazer as coisas com comprometimento e comece na palavra mais simplesinha, que não tem termo de responsabilidade, que é compromisso. Cumpra os seus compromissos, por favor, porque tem alguém te esperando, tem alguém que preparou alguma coisa para você, né? Então, é bacana que você, no mínimo, faça um esforçozinho, né? Falou que vai, vai. Mais fácil. Falou que vai, vai. Ou então, pega o telefone, né? Pega o WhatsApp, pega esse Instagram no direct, enfim. Algum jeito você tem de se comunicar com a pessoa, né, Rô? E dizer para ela que você não vai, ou por que que você não vai, enfim, né? Já que você se comprometeu, então, deu um feedback, né? Que eu acho que é bem Olha, legal. não deu É para ir, isso? não deu para eu fazer, não deu tempo. Evite os nãos, use aí a neurolinguística, né, gente? Pelo amor de Deus. Então é isso? É Então isso. bora? Então bora. Bora. Então, antes de ir embora, não deixe de curtir o episódio, não deixe de acionar o sininho para ser notificado toda vez que um novo episódio entrar no ar. E, Rosinha, Compartilhe. Eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir o que nós falamos aqui. E acredite, não é rabugice de 60 a mais aqui, não, tá? É história de vida. São coisas que a gente traz para que você tenha uma vida melhor. Não é puxão de orelha,
né? Na verdade, é um empurrãozinho para você impulsionar e sucessar. Ai, que lindo, sucessar é muito lindo. E não esqueça de se inscrever no canal e estar logado, né? Quando fizer essas ações, para o YouTube ler que você curtiu, que você compartilhou e para entregar para mais pessoas. É isso, Rosinha? Então É vamos? isso. Vamos. Então Até o vamos. próximo. Até o próximo episódio, gente. Beijo, Beijo. valeu! Tchau, tchau.